Bom dia, boa tarde. Sou a professora Jéssica Amanda. Este é o meu vídeo para inscrição no PSS, edital 30 de 2022, concorrendo à vaga de professora. Tenho formação na área de letras português e inglês e também tenho especialização na metodologia do ensino dessas línguas e em coordenação pedagógica. O público-alvo desse vídeo seria uma turma de sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Hello, students! I'm teacher Jéssica. Olá, estudantes, sou a professora Jéssica e na aula de hoje a gente vai estudar sobre o verb to be no simple present, que é o verbo to be no tempo presente, que é o hoje, o agora. O objetivo dessa aula é fazer com que vocês entendam o que significa o verbo to be e também que saibam utilizá-lo da forma adequada na comunicação escrita ou oral. Tranquilinho? Primeiro passo, o que é verb to be? Qual é o significado desse verbinho? O verbo to be na língua portuguesa, ele pode ter dois significados. O primeiro deles, ser. Por exemplo, eu sou professora. I am a teacher. Verbo ser. Ou então ele pode significar o verbo estar. Por exemplo, eu estou feliz. I am happy. Professora, como que eu vou saber qual é o significado de um e do outro? Para isso, gente, a gente precisa entender o contexto da comunicação, o que eu quero transmitir com a minha mensagem. Imagina a situação de uma pessoa que quer água. Ela não vai falar, eu sou sede, eu estou com sede, I am thirsty. Então, dependendo do contexto da minha mensagem, eu consigo entender qual é o significado que o verbo foi expresso. Belezinha? Segundo passo. O verbo to be no simple present, ele vai apresentar uma conjugação. A gente não pode sair falando só assim, ó, bi, ou colocando na frase bi. Não. Eu preciso conjugar aquele verbo. Eu preciso colocar aquele verbo no simple present, nessa conjugação do tempo presente. E para nossa alegria, o verbo to be no simple present apresenta apenas três forminhas. Olha só elas. Am, is, are. Am, is, are. Só são essas três. E para ficar mais fácil ainda, anota aí a dica no caderninho de vocês. Lembrem-se da expressão amareis. Amareis. Por quê? Essa forma amareis, ela já apresenta pra gente essas três conjugações do verbo to be. Olha só. Am, are, is. Amareis. Então, lá na hora da prova, na hora da atividade, ficou com dúvida quais são as formas do verbo to be no simple present? Lembra dessa expressão, amareis, que fica mais fácil. Tranquilo? Terceiro passinho. Estão vendo que aqui eu coloquei uma tabela com umas palavrinhas. Essas palavras são os nossos pronomes. Por que é importante a gente também conhecer os pronomes? Porque o verbo to be, nessas três conjugações aqui, a gente vai encaixar para alguns desses pronomes. A gente precisa saber quais são eles para poder utilizar a forma verbal correta. Eu tenho aqui o I, que é usado para eu, quando eu quero falar sobre mim. O you, quando eu falo de você. Professora, mas apareceu o you lá embaixo de novo. Apareceu, mas sabe por quê? O you, ele pode significar você no singular, ou ele também pode significar vocês no plural, serve para os dois. Por isso que o contexto, o que está acontecendo no momento da minha fala, é importante para eu poder entender qual é o sentido que foi usado. Se foi you, você singular, ou you, vocês plural. Tem terceira pessoa, he, she, it. O he, ele é utilizado para pessoas humanas, masculinas. She, pessoas femininas. E o it é empregado para representar os animais, para representar os objetos, para representar os fenômenos da natureza. Tranquilo? O we é a junção do eu com vocês, nós. Então, o we equivale a nós. O you, que eu já falei para vocês, e o they, que equivale a eles ou
elas. Essas três formas a gente vai encaixar aqui. O am, eu, ele é exclusivo para o am. O I é exclusivo para o am. I am. O you, o we e o e they, todos esses, vai ser o are. Então, you are. We are. You are. They are. Tranquilinho? E a terceira pessoa que eu deixei por último, he, she, it, vai usar a forma is. He is, she is, it is. Vamos repetir? I am. You are. He is. She is. It is. Muito bem. We are. You are. They are. Muito bem. Essa forma que a gente viu agora é a forma afirmativa. A gente também vai ver a forma interrogativa e a forma negativa. Começando pela negativa. A negativa, ela vai apresentar essa partícula aqui para designar essa negação, o not. Então, o not é usado para designar a negação, belezinha? Olha como que fica a estrutura. I am not, deixei circuladinho ali. O not sempre vai vir depois do verb to be. Ó, I am not. E serve para todas essas estruturas. You are not. They are not. Então, a forma negativa do to be no simple present, acrescentando not após o verb to be. Na forma interrogativa, e lembre-se que interrogativa é uma interrogação, uma pergunta. Então, eu preciso ter ali o sinal de pontuação. Na fala, essa pontuação é expressa pela nossa entonação. Então, sempre ali com a ideia de pergunta. E na forma interrogativa, a gente vai ter um cruzamento de informações. A gente tem na forma afirmativa I am, na negativa I am not. Na interrogativa, o verbo to be ele já vai vir na frente do pronome. Olha só. I am happy. Uma frase afirmativa, eu sou feliz. Na interrogativa, o am passa a ser a primeira coisa e o I passa para depois do verbo to be. Am I happy? Am I happy? Eu sou feliz? Eu estou feliz? E também funciona para todos os nossos outros pronomes. Então, se fosse he is happy. Is he happy? They are happy. Are they happy? Então, na forma interrogativa, o verbo to be sempre vai vir no começo da nossa oração. Tranquilinho? Difícil? Molezinha, né? A gente tem duas atividades para realizar na aula, tá bom? A primeira delas é pelo Word Wall, já precisar utilizar o celular para poder fazer essa atividade. O Word Wall é um joguinho, vai abrir para vocês algumas frases com tempo para responder. Cada frase vocês precisam completar com uma das formas do verbo to be. Vai ter lá as opções, am, is ou are. Você vai ter que marcar qual é a alternativa correta que completa aquela frase. Além disso, esse joguinho é interessante porque ele vai mostrar pra gente ali uma tabelinha de classificação. Então, a gente vai ver ali quem tá conseguindo responder com mais rápido, quem tá conseguindo acertar tudo. Essa é a nossa primeira atividade. Nossa segunda atividade já é uma atividade de prática oral. Eu trouxe para vocês e vou entregar representações de diálogos. Vocês vão formar duplas e as duplas vão treinando esse diálogo para fazer a apresentação aqui na frente. Algumas partes desse diálogo também está incompleta, onde vocês vão precisar completar com am, is ou are. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem todas essas atividades, para vocês treinarem com o coleguinha o diálogo, para depois, no final da aula, vocês fazerem a apresentação dos diálogos aqui na frente. Belezinha? Então, é isso, gente. Depois das atividades, vocês estão liberados para ir para casa. Um beijo, nos encontramos na próxima aula. Bye, bye!